Era uma vez, há muito, muito tempo, um povo chamado Israel, que estava caminhando pelo deserto, liderado por um homem muito sábio e obediente chamado Moisés. Esse povo tinha saído do Egito, onde era escravizado, e estava agora indo em direção a um lugar muito especial, a Terra Prometida, um lugar maravilhoso que Deus havia preparado para eles. Mas, antes que eles pudessem entrar nessa terra, algo muito importante precisava ser feito. Alguém tinha que ir lá primeiro, em segredo, para espiar o que havia naquele lugar. Quem morava lá? Como eram as cidades? Será que o povo era forte ou fraco? Era hora de uma missão secreta. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Foi então que Deus falou com Moisés e disse: Moisés, escolha um homem de cada tribo de Israel, um líder, para ir espiar a terra de Canaã, que eu estou dando para vocês. E foi nesse momento que Caleb, da tribo de Judá, foi escolhido. Caleb era corajoso, forte e tinha um coração cheio de fé. Ele não era o mais jovem, mas era determinado e confiava muito em Deus. E sabe o que é mais legal? Ele topou a missão, sem hesitar. No total, 12 homens foram escolhidos, um de cada tribo. E sem fazer barulho, eles se prepararam para a missão. Imagina só, 12 espias, andando escondidos pelo deserto, entrando em terras desconhecidas, sem serem vistos, para observar tudo e depois voltar com um relatório detalhado. Quando eles chegaram à Terra Prometida, o que viram deixou todos de boca aberta. A terra era incrível. Tinha campos verdes, riachos com água fresquinha, cidades grandes com muralhas altas e, pasmem, frutas enormes. A Bíblia conta que eles encontraram um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo em um pedaço de madeira entre os ombros. Tinha também romãs e figos. Era uma terra rica e cheia de vida, exatamente como Deus havia prometido. Mas nem tudo era tão simples. Eles também viram algo que poderia assustar qualquer um: gigantes. Homens muito grandes e fortes moravam ali, e suas cidades eram protegidas por muros enormes. Os espias observavam tudo com atenção, cada detalhe, cada pessoa, cada plantação. Caleb olhava para tudo aquilo e guardava no coração o que mais importava: Deus prometeu essa terra para nós. E se Ele prometeu, Ele vai nos dar. Não importa o tamanho dos muros, não importa o tamanho dos gigantes, Deus é maior. E assim, depois de 40 dias espiando, os 12 espias voltaram para contar ao povo tudo o que tinham visto. E é aí que a história fica ainda mais emocionante. Depois de 40 dias explorando cada pedacinho da Terra Prometida, os 12 espias finalmente voltaram para o acampamento do povo de Israel. Imagina a expectativa. Todo mundo estava esperando, curioso e animado, querendo saber: e aí, como é? Terra, podemos entrar? É perigosa. Então os espias se reuniram diante de Moisés, Arão e de toda a multidão. Trouxeram o cacho de uvas gigante, mostraram as frutas deliciosas e começaram a contar tudo o que viram. Eles disseram: a terra realmente é boa, mana leite e mel. Olhem essas frutas enormes. O povo começou a sorrir. Mas de repente, a expressão dos espias mudou. A voz deles ficou mais preocupada. Mas, lá também moram povos muito fortes. As cidades são grandes e fortificadas. E vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, parecemos gafanhotos. Na mesma hora, o povo ficou com medo. Murmuravam entre si: não podemos ir. Vamos morrer se tentarmos. É melhor voltar para o Egito. Mas então, Caleb se levantou, no meio daquela multidão assustada. Ele não ficou em silêncio. Com voz firme e cheia de fé, ele disse: silêncio. Vamos subir e tomar posse da terra. Com certeza conseguiremos vencer. Que coragem! Caleb estava cheio da certeza de que Deus estava com eles. Ele
negou que os gigantes existiam, nem fingiu que as cidades não eram fortes. Mas ele sabia de algo maior, Deus era mais poderoso que qualquer inimigo. Infelizmente, os outros desespias continuaram falando mal da terra, exageraram os perigos e assustaram ainda mais o povo. Foi um momento triste. O povo começou a chorar, a reclamar e até a dizer que queriam escolher outro líder e voltar para o Egito. Mas Caleb não estava sozinho. Outro espia, chamado Josué, também era fiel a Deus. E juntos, eles rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: "A terra que vimos é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará para lá. Não se rebelem contra Deus, e não tenham medo das pessoas daquela terra. Elas serão como pão para nós. O Senhor está conosco. Não tenham medo." Mesmo com toda essa coragem, o povo não quis ouvir. Ficaram tão bravos que queriam até apedrejar Caleb e Josué. Mas Deus viu tudo, e o coração fiel de Caleb brilhou diante do Senhor. O céu se iluminou com a presença de Deus na tenda do encontro, e ele falou com Moisés, indignado com a incredulidade do povo. Porém, sobre Caleb, Deus disse algo muito especial. Naquela noite, o acampamento do povo de Israel estava triste e cheio de confusão. Em vez de confiar em Deus, como Caleb e Josué fizeram, o povo escolheu escutar o medo. Eles choraram, reclamaram, duvidaram, e até disseram que era melhor morrer no deserto do que entrar na terra prometida. Moisés, Josué e Caleb tentaram de tudo para mostrar que Deus estava com eles e que podiam confiar. Mas o povo estava tão tomado pelo medo que pensou até em apedrejar os homens de fé. Foi então que algo muito sério aconteceu. De repente, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, bem diante de todos. Era como uma luz poderosa, mostrando que Deus estava ali. O Senhor falou com Moisés, muito entristecido com a desobediência do povo. "Quantas vezes esse povo vai duvidar de mim, mesmo depois de todos os sinais e milagres que eu fiz? Eles viram o mar se abrir, viram água sair da rocha, comeram maná do céu, e ainda assim, não confiam em mim." Deus então decidiu que aquela geração, que murmurou e desobedeceu, não entraria na terra prometida. Todos aqueles que duvidaram morreriam no deserto, e somente os seus filhos, que ainda eram crianças, herdariam a terra. Mas no meio de tudo isso, Deus olhou com carinho para um homem muito especial, Caleb. E Deus disse algo que ficou para sempre na história: "Mas o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com fidelidade total. Por isso, eu o farei entrar na terra que ele viu e seus filhos a possuirão." Uau! Que honra! Que presente! Caleb se destacou no meio de uma multidão porque acreditou em Deus com todo o coração. Ele não foi influenciado pelo medo, não. Seguiu a multidão. Ele seguiu a voz de Deus. E por isso, Deus fez uma promessa exclusiva para ele. A terra que Caleb pisou será dele e da sua família para sempre. Aquela parte da terra se chamava Hebrom, e mesmo com gigantes morando lá, Deus já estava separando tudo para Caleb só porque ele teve um espírito diferente, um coração cheio de fé e coragem. Caleb não ficou famoso porque era o mais forte, nem porque gritava mais alto. Ele foi escolhido e abençoado porque foi fiel quando todos os outros duvidaram. E sabe o que é mais bonito? Mesmo ouvindo essa promessa maravilhosa, Caleb continuou caminhando com o povo no deserto por muitos anos, sem reclamar. Ele sabia que a palavra de Deus sempre se cumpre no tempo certo. Mas quantos anos será que Caleb esperou até ver a promessa se realizar? E será que ele conseguiu conquistar a terra cheia de gigantes? Passaram-se muitos anos desde aquele dia em que Caleb voltou da missão secreta e falou com coragem diante do povo. Tantos anos que os cabelos dele já estavam brancos e as rugas já marcavam seu rosto. Mas o coração de Caleb, esse continuava cheio de fé. Caleb não ficou com raiva por ter que esperar. Ele não reclamou com Deus, nem ficou emburrado. Ele caminhou no deserto junto com o povo, pacientemente, por 40 anos. Ele viu uma geração inteira partir,
viu o povo entrar, finalmente, na terra prometida. E então, mais 5 anos se passaram enquanto os israelitas conquistavam várias cidades. Agora, com 85 anos de idade, Caleb sobe o monte onde está Josué, seu velho companheiro de fé, que agora é o líder do povo de Israel. E Caleb fala com entusiasmo, com um brilho nos olhos, como se ainda fosse jovem: Josué, você lembra do que o Senhor disse a Moisés, lá em Cádiz Barneia, sobre mim e você? Eu tinha 40 anos quando fui espiar a terra e trouxe um relatório fiel ao meu Deus. E com firmeza ele continua: os meus irmãos que foram comigo desanimaram o povo, mas eu fui fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, Deus me prometeu que a terra que os meus pés pisaram seria minha e da minha família para sempre. E então vem a parte mais incrível. Caleb olha para Josué e diz com força: agora, veja, já se passaram 45 anos desde que o Senhor me prometeu isso. E aqui estou eu, com 85 anos de idade, tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho hoje o mesmo vigor para ir à guerra e para voltar dela. Uau, que homem! Mesmo com 85 anos, Caleb não estava fraco, nem cansado. Ele estava cheio de energia, como um guerreiro pronto para lutar. Sabe por quê? Porque durante todos esses anos ele alimentou o coração com a fé em Deus. Ele esperou, confiou e se manteve firme, porque sabia que Deus cumpre o que promete. Então Caleb fez um pedido ousado para Josué: dá-me agora este monte, o monte de Hebrom, o mesmo lugar onde eu vi os gigantes. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Caleb não pediu uma terra fácil, nem tranquila. Ele pediu exatamente aquela que tinha sido prometida por Deus, a terra onde estavam os gigantes anaquins, aqueles mesmos que assustaram os outros espias tantos anos atrás. Mas Caleb, ele não tinha medo, ele tinha fé. Agora só falta a última parte da história. Será que Caleb conseguiu mesmo conquistar Hebrom? Será que Deus cumpriu sua promessa até o fim? Vamos descobrir no próximo e último capítulo dessa história. De fé e coragem, o momento tão esperado havia chegado. Com 85 anos e o coração mais forte do que nunca, Caleb estava pronto para conquistar Hebrom, aquela terra onde viviam os gigantes, os poderosos descendentes de Anak, os mesmos que tinham assustado os espias muitos anos antes. Caleb se levantou diante de todo o povo, cheio de fé, e disse para Josué: dá-me agora este monte. O Senhor prometeu essa terra para mim. Lá estão os anaquins, cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. E sabe o que Josué fez? Ele abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança, exatamente como Deus havia prometido, tantos anos antes. Então, Caleb subiu para aquele monte com seus guerreiros. O desafio era grande, as cidades eram protegidas por muros altos, e os moradores eram fortes, altos e guerreiros experientes. Mas nada disso fazia Caleb tremer. Ele tinha algo que os gigantes não tinham: a promessa de Deus e uma fé inabalável. E o mais surpreendente aconteceu. Caleb venceu os gigantes. Ele conquistou Hebrom. Ele tomou posse da promessa com as próprias mãos. A Bíblia diz que Caleb expulsou 3 gigantes dali: Sesai, Aimã e Talmai, filhos de Anak. Aqueles homens que pareciam invencíveis agora estavam fugindo de um homem de 85 anos cheio do poder de Deus. E assim, Hebrom se tornou a herança de Caleb e de seus filhos para sempre, porque, como diz a própria Bíblia, ele foi totalmente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. A história termina com um final digno de um herói da fé. Caleb viveu o suficiente para ver seus filhos e netos crescerem naquela terra. Ele não apenas venceu os inimigos, ele inspirou todo o povo com seu exemplo. Enquanto muitos duvidaram, Caleb acreditou. Enquanto muitos temeram, Caleb confiou. Enquanto muitos desanimaram, Caleb permaneceu firme até o fim. Lição para nossas vidas: Caleb nos ensina que a fé verdadeira espera com paciência, enfrenta os gigantes com coragem e confia em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Deus nunca se esquece daqueles que o seguem com todo o coração. E você, está pronto para confiar em Deus como Caleb confiou?